Olá, bom dia. Bom dia para todos que estão aí. Bom dia a todos os irmãos, amigos, todos que vão assistir esse vídeo, ou vão acompanhar ao vivo agora, ou vão assistir depois. Sou Alex, irmão de vocês aqui do Pernambuco, muitos já me conhecem, sabem quem eu sou. E alguns são meus parentes lá de Rondônia, com minha mãe, Tarumã, São Paulo, com meus parentes também em Rondonópolis. Onde eu tiver um parente aí, se esse vídeo chegar até ele, quero agradecer a cada um de vocês por assistir, obrigado. Se algum parente meu assistir, a saudade é grande de vocês. Mas Deus tem um propósito, todas as coisas, estamos aqui na luta, na batalha. Que nem eu disse no comentário, que nem está escrito no comentário desse vídeo, eu vou trazer uma ótima versão. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho procurado ler desde quando o Senhor me chamou, né, me resgatou do mundo espiritual das trevas, me tirou do lamaçal do pecado e da injustiça e me pôs diante dele através do sangue do seu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou naquela cruz. Então, a justiça a Deus foi feita por minha causa, através de Cristo Jesus. Jesus, por amar o Pai e amar todas as coisas que são do Pai, nós sendo semelhança da pessoa do seu Filho, o seu Filho veio até nós e nos resgatou para o reino da glória do Pai. E assim estamos aqui vivendo. E nessa caminhada nós temos muita coisa que aprender e a estudar e entender. E uma delas é versões bíblicas. E temos várias versões bíblicas. Eu já tenho lido versão, pós-versão, já li a ARA, ARC, a HTL, não, NHTL, são outras versões, NVI, mas agora eu comecei a ler e a ouvir também, que eu faço leitura de audiobook, né? Então, enquanto eu trabalho, eu estou ouvindo a Bíblia, meditando, orando, entendendo que é a palavra. E eu tenho lido essa versão, que é a versão NVT, nova versão transformadora, que ela é uma versão muito boa, principalmente para iniciantes, e ela é muito boa para estudo também, para trazer compreensão e que a gente fazer comparação entre versões. Ela é uma versão muito boa para estudo, principalmente para quem está iniciando no campo da teologia. Eu não sou iniciante no estudo de teologia, porque eu estudo teologia autodidata, né? Não, como eu trabalho, tenho minha vida cotidiana, aqui no Nordeste é muito longe, e não tenho condições. Então, eu estudo teologia através de pessoas, irmãos, pastores de igreja, né? O pastor Davi, da Igreja Bíblica de Jundiaí, e através de vídeos também de outras igrejas batistas ou presbiterianas, né? Eu vou pegando os melhores pastores, os melhores entendimentos, e vou estudando, né, teologia, né? Teologia, teo é Deus, teologia é estudo, né? O estudo de Deus. E também através da Bíblia e comentários e doutrinas, né, já pré-estabelecida, uma ótima qualidade de ensino. E eu uso a Bíblia anotada e expandida na versão ARA. Mas eu tenho descoberto essa versão aqui, que é a NVT. Eu vou trazer aqui a comparação entre a NVT num texto onde ele tem uma doutrina
do Velho Testamento que colocar dentro do Novo Testamento, né? Há muita controvérsia, mas eu não quero trazer a controvérsia, eu só quero trazer o texto para a gente ter uma boa compreensão entre a versão NVT e a versão ARA, né? A ARA é a versão padrão que eu sempre uso, né? Mas para discipulado e para evangelismo e estudo bíblico e exposição, eu estou vendo que a NVT ela é uma ótima versão para quem está estudando, para quem está evangelizando, para quem está aprendendo, né? E para quem já leu outras versões, né? E ela é boa para ser usada para quem está explicando e explanando, tá? Uma leitura dela sem um entendimento pode, alguns textos em algum canto pode insinuar alguma coisa que talvez não me pareça que a pessoa que não tem compreensão bíblica, que não tem leitura bíblica nas outras versões, vai trazer uma clareza, vai buscar lá no original o sentido, daquele sentido pretendido pelo autor. Mas não há dificuldade, né? Que nem Pedro fala a respeito de Paulo, né? O qual ele fala que Paulo escreve algumas coisas difíceis, mas que os incautos e os indultos distorcem a própria escritura, aí distorcem Paulo e distorcem até as próprias outras escrituras. Então, não há dificuldade de entender, tá? Na NVT, tá bom? Que é uma leitura, ela traz uma leitura fluida, dinâmica, com uma forma de linguagem, com um padrão de entendimento da nossa época. Não que ela tenha um padrão de linguagem que nem a NTHL, que é uma versão assim, muito pluril, né, muito simplória, né, e que realmente muitos textos da versão NTHL traz uma distorção, e eu não recomendo que ninguém que seja pessoas que simplesmente só vão para a igreja e sentam no banco e não buscam entender e compreender e não lê a Bíblia e não leu as outras versões, A, R, A, R, C, né, que é de João Ferreira de Almeida, todas as versões, né? Eu não recomendo que a pessoa leia, porque essa outra versão ela é muito complicada, tá? Ela traz uma distorção assim que precisa de alguém que tem uma capacidade de leitura, de entendimento, que já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e consegue ler e interpretar o que o autor disse naquele momento o qual ele escreve. Então, eu não recomendo essa versão aí, né, para iniciantes, nem iniciantes em estudo. Tá? Mas a NVT não tem problema ler. Ao meu ver, não tem problema ler, né? Mas para qualquer pessoa que queira ler a Bíblia, para ninguém que seja convertido, eu recomendo a leitura da Bíblia. Tá? Para ninguém. Se você não é cristão, se você não tem o Espírito Santo, se você não nasceu de novo, porque a palavra de Deus ela é espiritual, ela se discerne espiritualmente. Paulo fala isso lá para os Coríntios, né, que a palavra de Deus se entende espiritualmente. Então, se você não é um novo convertido, se você não nasceu de novo, eu não recomendo que você leia a Bíblia por conta própria, tá? Porque vai ter lugares, vai ter textos sem o devido acompanhamento e explicação de alguém que entenda, pode trazer problema para você. Então, é melhor que você não leia sozinho. Procure alguém, né? Se você tem um desejo e quer aprender a palavra de Deus, então vá para a igreja, vai para uma igreja evangélica, verdadeiramente que ensina, né? Que tem uma escola bíblica que realmente tem líderes e pessoas que têm estudo teológico, têm embasamento teológico, que sabe explicar corretamente o texto ali da palavra de Deus e trazer uma revelação da palavra, não revelação aí de revelações que tem por aí em algumas igrejas, tá? É um entendimento correto da compreensão do texto, tá? Então, eu recomendo que você, que ainda
não teve esse novo nascimento, não leia a Bíblia por contraprova, tá? Porque senão pode acarretar mais condenação em cima de você que não compreende, e você vai ler e não vai compreender, e vai sair se escandalizando e falando coisas a respeito, falando mal da própria palavra de Deus, e vai trazer condenação para si próprio. Então, procure uma igreja, né, procure o pastor, o líder, e vá ler junto com eles para que ele explique para você o que quer dizer aquilo, para você não estar trazendo mais condenação, né? Sem mais delongas, já falei demais a respeito disso, então vamos lá, né? Eu vou fazer a leitura do texto, a gente vai ler o texto Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, e depois também vamos fazer uma leitura de Malaquias 3:10, tá? Que é um assunto muito falado, é uma doutrina aqui, ó, entrega do dízimo é a lei a respeito do dízimo, e a gente pode considerar como a doutrina do dízimo, né? Então, como é a doutrina do dízimo, né? Como se dá a doutrina. Na minha família, isso aí já teve muito problema. Meu avô, no passado, lá em Rondônia, foi para uma igreja, não lembro se é assembleia ou qualquer igreja, e lá tinha uma interpretação ao pé da letra, né? Falta de entendimento, falta de estudo e compreensão do texto, principalmente de cronologia e época e tempo, né, que Deus determinou, né? E uma falta de entendimento causou muitos problemas, por uma cobrança, colocando o povo debaixo de uma lei, né, o qual não há mais no Novo Testamento, porque nós morremos para a lei. Paulo fala, quando nós fomos colocados com Cristo lá na cruz, nós morremos. Tanto o povo gentil, que não havia lei, morreu sem lei, mas morreu. Nós morremos sem lei, né? E os judeus com lei, que creem em Cristo Jesus, também morrem lá em Cristo Jesus, morre para a lei. Então, se nós morremos para a lei, nós cumprimos a lei. E o judeu também cumpriu a lei, porque uma vez que ele morre para aquilo qual ele está sujeito, ele agora tem uma nova vida, uma nova lei, a lei do Espírito de vida que Paulo fala lá em Romanos 8, e agora ele vive pelo Espírito, ele não vive mais pela carne e não vive mais pela obrigação da letra da lei. Tá? Agora ele tem um Espírito de vida que faz com que a verdadeira lei, a lei do Espírito de vida, é colocada em seu coração, e agora ele vive na obediência por amor, tá? Não por uma imposição, mas por amor, porque ele morreu para o qual ele estava escravo, e agora ele tem uma nova vida, uma vida no Espírito de Deus. E o Espírito põe a lei de Deus em nosso coração, e nós a obedecemos sem força, sem forçar, sem questionar. Tá? Então, existe uma doutrina aí, e a gente vai ler aqui a respeito, né, dessa doutrina, que é um texto um pouco difícil. Não é tão difícil, né, mas é um pouquinho. Então, a gente vai ler aqui, nós vamos começar pelo Deuteronômio. A gente está em Deuteronômio 14. A gente vai ler primeiro, eu vou ler com vocês na versão ARA, tá? Que é essa versão aqui, ó. Eu tô mostrando aqui, ó, eu tô nessa versão aqui, ARA. Aqui vai ser a leitura da ARA. Então a gente vai ler na versão ARA aqui, os dízimos para o serviço do Senhor, e nós vamos ler a NVT, tá? Que vai aqui, a regra dos dízimos, tá? Então aqui, nessa coluna aqui, a gente vai ver NVT, é nova versão transformadora. A RA é atualizada, revista, tá? E atualizada. Aí vamos ver aqui na versão, primeiro na ARA. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes. Tá? Então, certamente dará os dízimos do fruto das tuas sementes. Tá? Então, tudo aquilo que se planta na terra, tudo aquilo que for plantado por semente tem que dar dízimo. Lembre-se, semente na terra, que ano após ano
se recolhe do campo. E perante o Senhor, né, então, ano após anos, né, se recolhe do campo. Então, uma 10ª parte, né, o dízimo é 10ª parte, era recolhido de ano em ano, ia se plantando, colhendo, ia recolhendo e guardando a 10ª parte. E perante o Senhor, quer dizer, na casa do Senhor, lá onde estava o tabernáculo, tá? Aqui é Moisés falando, então o templo ainda não existia, existia o tabernáculo. Tá? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fizer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Ó, comerás, então quer dizer, a pessoa vai comer o dízimo. Comerás dízimo, seu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, veja bem, além da semente, então, era para o quê? Também era para levar o quê? Né? O vinho, lógico, é semente, é muda. O azeite tem semente. Só que ele acrescenta o quê? Dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, quer dizer, de animais. O primogênito das ovelhas e das vacas, tá? Então, aqui nós temos animais. Então, nós temos os animais. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, quer dizer, a pessoa vai lá para o templo, tá? Perante o Senhor, né? Levar a 10ª parte de tudo que ele tem. E sim, é para ele comer. Não é para ele dar aqui nesse primeiro momento. Não é para ele dar. É para ele comer. Não é para ele dar para ninguém. É para ele comer. Tá? Então, por aí. E outra coisa que nós identificamos é que o dízimo é do fruto da terra e do ventre dos animais. Tá? O primogênito do ventre daquele ano que nascer, né? Da vaca e da ovelha. Né? Então, temos aí o primogênito desses animais para levar ao Senhor, a dízimo, a 10ª parte. Né? Quando o caminho, aí agora é onde vai entrar a parte do dinheiro, onde vai se transformar em dinheiro. Mas veja bem, quando o caminho te for comprido demais, que não os possa levar, ou está longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-se-os, né, para vender, e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Vai ao templo, vai ao tabernáculo. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que desejar a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebidas fortes, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás, tu e tua casa. Quer dizer, era para todo mundo ir, não era para ficar ninguém em casa. Porém, não desamparar. Agora nós vamos ver, na doutrina do dízimo no Velho Testamento, o que era para os levitas, tá? Propriamente. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. O levita que está dentro da sua cidade. Agora aqui está falando referência às cidades a que foi determinada aos levitas. Os levitas, os sacerdotes, tinham cidades que foram dadas a eles, porque eles não receberam herança em Israel. Por eles não ter recebido herança em Israel, então agora Deus vai determinar. Deus já separou as cidades. A cidade de Hebron era uma dessas cidades. Jebus também era uma dessas cidades. Jerusalém é a cidade dos levitas, é propriedade dos levitas, tá? Então ali ficava, e também não só a cidade, mas os campos em volta da cidade, numa certa quilometragem, era exclusiva dos levitas, e o povo de Israel não podia tomar como herança essas cidades e esses lugares, que Deus espalhou os levitas nas cidades para que eles ministrassem a palavra de Deus e ensinassem aquele povo a andar nos retos caminhos de Deus. Tá? Então eles estavam lá. Ó, porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Não tinha herança.
no povo de Israel. Não recebeu tribo. Levi não tem a tribo de Levi. Ao fim de cada 3 anos, ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do terceiro ano. Então, no terceiro ano, 2 anos, o dizimista, ele ia levar de todo Israel, ia levar na presença do Senhor e comer e se alimentar do dízimo, né? Mas ao terceiro ano, no terceiro ano era para fazer isso aqui, Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Quer dizer, é na cidade onde ele mora, é na cidade mais próxima, cidades dos levitas, tá? Dentro de todas as tribos, 12 tribos, tinha cidades do levita. Então, na cidade do levita, ele tinha que levar o dízimo, a 10ª parte. Não era para levar lá no tabernáculo. Se o tabernáculo tivesse, vamos supor, o tabernáculo ficou em Betel. Betel, se eu não me engano, eu acho que é da tribo, eu acho que ficava na região de Efraim. Então, a tribo de Efraim tinha que levar lá em Betel. Tá? Os levitas, os sacerdotes, estavam ministrando em Betel, então tinha que levar. E não importa onde o tabernáculo ou o templo tivesse, ele tinha que levar lá. Cada tribo levava para a cidade dos levitas, o qual estava dentro do seu território. Tipo o Brasil, que tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, os impostos da cidade, uma parte vai para o federal, outra parte fica para o estadual. Né? Então, como se fosse isso. Né? Então, recolherá na tua cidade, na cidade do levita. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, não tem herança, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então aqui, esse é a determinação do dízimo, lógico, fora dessa dízimo, há outros rituais, tá? Há outras normas que era para fazer outros tipos de coisa, sobre o pecado, sobre ofensa, sobre purificação, sobre várias coisas. Tem outros mandamentos que vai dizer a respeito de animais que era para ser levado diretamente ao tabernáculo. Mas em questão do dízimo da terra, tá? O dízimo mesmo, é isso aqui que diz, tá? Diz a respeito disso aqui. É dessa forma que era para ser feito isso. Então, o dízimo não é dinheiro. Tá? O dízimo não é dinheiro. Tá? Mas existe uma forma onde o dízimo pode virar dinheiro, mas não dinheiro do ofertante. O ofertante não levava dinheiro. Porque aqui diz que ele não é para levar dinheiro. Ele, se fosse muito longe, onde ele morava, de Betel, ou de onde o tabernáculo estivesse, porque o tabernáculo tinha que ficar rodando as 12 tribos, né? Se fosse muito longe, ele vendia por ser muito e não poder levar, e lá, na cidade onde estava a tenda, ele comprava tudo, comida, bebida, até bebida forte mesmo, era bebida forte, bebida misturada aqui é bebida fermentada, bebida forte, e ele vai festejar e se alegrar diante de Deus. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse comer lá, diante do tabernáculo, porque lá os sacerdotes iam ministrar a purificação e a oferta da Páscoa também ia ser ministrada, e ele tinha que levar, todo Israel tinha que levar o cordeiro e a oferta, e com certeza durante o ano ele ofendeu, ele fez coisa errada, então ele tinha que ofertar ao Senhor, né? Além do dízimo, ele tinha que ofertar ao Senhor pela sua ofensa, seus pecados. A Deus ele tinha que fazer isso. Tá? Agora vamos ler nessa versão NVT, né? Aí, a entrega do dízimo. Separe, entre aspas, separem os dízimos de suas colheitas, 1/10, né? 1/10, né? Vamos supor, a cada 10 você separa 1, né? Então, a cada 100 você separa 10, é a 10ª parte, 10%. 1/10 de toda a tua safra anual, né? Aqui. Então, a versão ela já traz uma linguagem mais compreensível e mais didática para nós, né? Que estamos há quase 3.000 anos disso aqui, né? Eu acho que 3.500 anos por aí, né? Estamos muito longe disso aqui, né? 2.500, 2.700, quase 3.000 anos a gente está longe desse texto aqui, tá?
Ó, então, separe o dízimo das suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra, né? 1/10 parte. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor teu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos. Coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas. Agora aqui é a parte dos levitas. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de tuas cidades, pois eles não receberam porção, receberam no passado, alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberam no passado porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Tá? Então, essa é a lei do dízimo, tá? E da oferta. Então, tá aqui. Né? Como Deus, através de Moisés, estipulou e aplicou o dízimo. Tá? Mas como que os levitas, os sacerdotes e aqueles que ministram, já que eles recebiam só alimentos, a dízima da 10ª parte, né? Como é que eles iam se manter? Existe uma determinação que Moisés vai falar, eu não vou lá para o vídeo não ficar grande, que já vai dar meia hora, eu quero ir para Malaquias 3:10. Existe uma determinação que desses dízimos que era colocado na cidade, o levita poderia comer e se saciar. E se ele necessitasse de algo que estava fora da parte do dízimo, e que ele recebia de ovelhas e boi, ele recebia a sua parte, ele também tirava o dízimo do dízimo, dava ao Senhor, e ele podia vender. É daí da onde entra a parte do dinheiro. Então, a doutrina do dízimo no Velho Testamento, ela não é a mesma doutrina, ela é aplicada de forma, ao meu ver, ela é aplicada de forma errada dentro da igreja. Se a igreja usar hoje como base Deuteronômio, aqui, 22, como doutrina do dízimo, que aqui é onde está sendo determinado a regra, a funcionalidade, de como funciona o dízimo. Se for aplicar hoje na igreja, não tem como aplicar. Não tem como aplicar. Da forma correta. Não tem como aplicar. Porque o dízimo aqui, e a palavra de Deus não muda, e ela não pode ser mudada. Isso aqui não pode ser mudado. A gente não pode pegar esse texto, essa doutrina, e colocar dentro da igreja, porque estaríamos agindo errado. Primeiro porque o dízimo aqui é só alimento e carne e animais, não é de outra coisa. O dinheiro para os levitas, eles não chegavam lá e davam dinheiro ao levita, eles não davam dinheiro ao sumo sacerdote. Existem algumas situações de pecados e purificações e rituais onde o dinheiro era usado. Né? Por exemplo, o primogênito de todo homem, Deus não aceita sacrifício humano. Então ele não podia comer do seu filho, ou ele não podia dizimar o seu filho. Então ele tinha que o quê? Resgatar. Ele tinha que fazer o resgate. Aí
no resgate, aí ele tinha que pagar. Tá bom? E havia alguns pagamentos, e quando pedia oferta para manutenção ou para reconstrução, eram ofertas alçadas, ofertas voluntárias para determinado serviço que era cessado. Eu não vou entrar nessa parte, né, quando foi construído o tabernáculo no deserto, onde todos ofereceram prata, né, e aí dinheiro também. E havia dinheiro sim, não é que não havia dinheiro sim. Tá? Então, existe momentos específicos onde a oferta era coletada, que era em prata, ouro, alguma coisa, para manutenção, refazer, ou alguma coisa, mas não era dízimo, isso não era considerado dízimo. A dízimo aqui, nessa doutrina do dízimo, não é dinheiro, tá bom? Então vamos lá para Malaquias. Malaquias. Deixa eu Malaquias aqui. Malaquias 3, né? Vamos ver aqui, acho que é o 3:10, né? Aqui, ó, vamos ler essa parte aqui, ó. Primeiro que Malaquias 3, aqui a partir do verso 6, Malaquias não é doutrina de dízimo. Não existe doutrina de dízimo em Malaquias. Aqui não existe doutrina. Não tem doutrina nenhuma aqui. Deus não está dando um novo conceito, uma nova forma de como o homem deve trazer o dízimo. Não, aqui Deus está chamando eles ao arrependimento do que eles têm feito errado na hora de trazer os seus dízimos ao Senhor, e não só o seu dízimo. Tá? Aqui me parece que o texto, ele está, como Malaquias, pós o exílio na Babilônia, pós o dilúvio, e aqui é um momento onde Israel está sendo restaurado como nação, o remanescente, né, pelo menos 50 mil veio através de Esdras e Neemias, retornando para ajudar. Então está se restabelecendo de novo. Então a lei está sendo lida, as pessoas que vieram da Babilônia estão trazendo usos e costumes babilônicos, criaram outro tipo de pensamentos, né, e criaram outras formas de se buscar e adorar a Deus lá, e estão trazendo esse costume, e o povo não está mais com o coração, porque aquela geração antes do exílio tinha uma maneira de pensar, interpretar, e tinha um coração a Deus, né? Tinha uma forma, os profetas, as pessoas, tinha uma forma de ver e tratar, entender, né? É lógico, tinha a forma errada, por isso que eles foram levados para lá, mas tinha a forma correta. E agora que eles voltam após o exílio na Babilônia, há uma necessidade de restauração do culto verdadeiro a Deus, da forma correta de se aplicar a lei de Deus. E aqui Deus vai tratar, né, com esse povo aqui em Malaquias a respeito do dízimo. Como é que eles estão trazendo o dízimo, e não só o dízimo. Como eles são um povo pecador, como eles são um povo que estão sendo restaurados, então muitos aqui estão trazendo oferta ao Senhor de arrependimento, tá? Para fazer holocausto ao Senhor em forma de arrependimento. Eles estão se dedicando a Deus de novo, né? Mas eles estão fazendo isso sem cumprir a doutrina, a lei lá de Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Então, aqui Deus chama a atenção a eles a respeito disso. Eles não estão trazendo o melhor diante do Senhor para se alegrar, para se fartar diante do Senhor. Eles estão trazendo animais com defeito, animais com mancha, animais mancos, animais que não deveriam ser ofertados ali. Eles estão trazendo de uma forma errada. Então o Senhor Deus vai cobrar ele. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó,
Jacó, Deus usa, lógico, a palavra Jacó, porque o nome Jacó quer dizer enganador, né? Vocês são descendentes daquele Jacó, o enganador, ainda não foram destruídos. Né? Deus não muda, porque Deus não muda, por isso que eles não foram destruídos, porque Deus mantém a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Desde o dia que os seus antepassados se afastaram dos meus decretos e não seguiram. Agora volte-se para mim, e eu me voltarei a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, de que maneira votaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? E vocês perguntam, de que maneira votaremos? Aí vem a pergunta, acaso alguém pode roubar a Deus? Né? Acaso alguém pode roubar a Deus? Alguém pode pegar aquilo que é do Senhor? Mas vocês têm me roubado. Pergunto, em que temos roubado? Em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, aqui em relação ao depósito do templo, a cada 3 anos do templo, para que haja provisão em minha casa, para que haja provisão, doutrina do dízimo. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das vinheiras, antes amadurecerão, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados. Tá. Então vamos ver aqui. Essa foi na versão NVT, agora vamos ver na versão ARNA. Porque o Senhor não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vocês desviados dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Né? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provar-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção por vossa causa. Repreender o devorador. Agora nós temos que entender aqui o porquê eles têm roubado no dízimo e por que o Senhor está questionando o animal dilacerado. É porque aqui nós temos Deus colocou aqui duas coisas ao mesmo tempo, que não é igual, são diferentes. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção. Nos dízimos, doutrina do dízimo, Deuteronômio 14, 22. Então, quer dizer, Deus está citando, vocês me roubam no dízimo e nas ofertas. Tá? Então, eles estão fazendo errado 2 vezes. Não é uma vez. O povo de Israel não estava roubando Deus uma vez. Ele estava roubando 2 vezes. Primeiro que eles estavam trazendo o dízimo da forma errada, com defeito, animais, porque lá no dízimo era a 10ª parte, geralmente era os melhores, né? Porque sempre que nasce as primeiras colheitas, os primeiros frutos, né? E tinha uma determinação de você pegar a 10ª parte dos primeiros que nascessem, e você levasse a casa do Senhor e comesse diante dele tudo aquilo de bom que você produziu durante aqueles 3 anos. Então, você tinha que levar lá e levar ao Senhor, né, aquilo que era de melhor e comer diante do Senhor e se alegrar diante dele. As melhores comidas. Então, eles estavam fazendo errado. Aí, as ofertas. Aí, a oferta é que quando Deus diz assim, quando vocês trazem esses animais dilacerados e tudo mais, né, que eu não vou ler o texto todo, mas vocês continuam lendo,
Vocês acham que eu vou aceitar? Eles levavam animais com defeito, animais estragados, levavam oferta ruim. A oferta que eles levaram, que eles tinham que levar, essa é a maior complicação. Porque o dízimo, tudo bem, o dízimo era da colheita. Não podia, necessariamente, nem todo grão é perfeito, nem todo animal é sem mancha, nem tudo que ele tinha outro, ele podia até pegar aquilo e vender, e depois ir lá e comer na presença do Senhor. Os dízimos era do que dava no campo. Então, quer dizer, não dependia deles, né, se o cereal ia ser o melhor, né, isso não dependia dele. Lógico, eles tinham que pegar o melhor para levar e comer na presença do Senhor, doutrina do dízimo, Deuteronômio 14, 23. Mas a questão é que tem a oferta. Aí, na oferta, é que era o problema deles. Porque essa oferta era oferta movida, era oferta de perdão de pecado, tanto pela nação como os próprios pecados que eles cometiam e o pecado que eles estavam cometendo por não estar fazendo corretas coisas de Deus lá, porque Neemias e Esdras vai lutar com esse povo para restaurar a nação a voltar a viver de acordo com aquilo que Davi e Salomão estabeleceu, e eles não estavam fazendo. Então, essas ofertas de sacrifício, que era diretamente ofertas queimadas em holocausto, em favor do pecador, é que eles estavam levando com defeito, dilacerado. E Deus está falando, vocês, que é para trazer oferta perfeita, vocês estão me roubando isso aí. Vocês estão me trazendo aquilo que é estragado. Porque o cordeiro, ou a vaca, ou o bezerro, ou a cabra, ou o cabrito, quem era ofertado em holocausto, era uma representação, era uma tipologia de Cristo, que é infinitamente santo e perfeito, imaculado, sem defeito, sem mancha nenhuma. Ele foi provado, né? Tanto pelo povo, quanto pelos fariseus, pelo Sinédrio, né? E Pilatos não achou nele defeito algum. Ele era totalmente sem pecado e sem defeito. Ele era justo. Então, esses animais que era levado em oferta, que era a determinação, que é a doutrina da oferta, eu li a doutrina do dízimo, Deuteronômio, mas depois a gente tem que ler a doutrina da oferta também, que está lá estipulada nos Levitas e tudo mais, como devia se ofertar ao Senhor. Então, a doutrina da oferta, pela culpa, pelo pecado, pela nação, é que estava indo sendo errada aqui no tempos de Malaquias 3:10. Então, essa oferta, ó, dízimo, aqui a palavra aqui, ó, dízimo e oferta, são duas coisas diferentes. O que o Senhor está reclamando é que tanto o dízimo que estava sendo comido da forma errada e feito da forma errada, levando o que não era para levar, né? Então eles estavam pegando de uma outra situação de colheita e não estavam levando a correta, né? Então estavam se fazendo coisas erradas. E a oferta pelo pecado, pelo arrependimento, estava levando errado. Então, essa oferta é que Deus não estava aceitando. E não ia aceitar a favor deles, porque eles não estavam levando por fé, crendo que, de fato, aquele cordeiro, ele tinha que ser, ou cordeiro, ou bode, ou novilha, ou touro, tinha que ser perfeito, sem mácula, sem marcha nenhuma, porque ele representava Cristo. Então, pela fé, Deus aceitava o sangue daqueles animais e touros, em substituição daquele israelita pecador. Então, era pelo pecado deles. E Deus está falando, eu não vou aceitar de vocês, porque vocês estão trazendo dilacerado. Então, quer dizer, vocês estão indicando pela fé que eu vou dar em favor de vocês e do mundo, né, que depois foi Cristo, alguém defeituoso, alguém com mancha, com mácula, né? Ou que nem a Torre de Vigia, o Testemunho de Jeová e alguns adventistas, né? Um anjo, eu vou dar alguém que não é perfeito, né? Porque estava indicando que era alguém perfeito, e alguém perfeito só Deus. Então foi o próprio Deus que desceu na pessoa do seu filho. Então não foi o arcanjo Miguel, não foi nem qualquer outra criatura, foi o próprio Deus que desceu, que é perfeitamente santo para todo sempre. Amém. Então é isso que ele está reclamando. Aí sim entra a doutrina. Aí agora a minha pergunta: se essa é a doutrina de dízimo e oferta, e se a oferta era para arrependimento de pecado, era para cobrir o pecado daquele povo,
né, que a forma deles serem salvos era obedecendo a lei do dízimo e da oferta. Então, assim eles eram salvos pelo Senhor, pela fé, porque eles tinham que crer que aquela oferta estava substituindo eles, né? Porque o fogo consumia a ira, a ira de Deus, que era o fogo, consumia o carneiro, o bode, o cabrito, a ovelha. Tinha, né, o bode chamado Zezel, né, que era solto no deserto. Tudo isso era pela fé, né? Fé em quem? Fé naquilo que Paulo diz, do evangelho que estava oculto a eles, que estava baseado em leis e oferta, o qual eles tinham que crer que, de fato, aqueles animais, o sangue, o derramamento, estava trocando. Então, tinha que ser perfeito. Então, essa oferta não era dinheiro, porque não tinha como sacrificar dinheiro. Tinha a parte do dinheiro, mas para outras coisas. Tá? Então, a doutrina do dízimo de Malaquias 3:10, se isso for colocado dentro da igreja, se o que eu estou falando é verdade, se essa é a doutrina verdadeira, que Deus está cobrando, e aqui Deus não está aplicando a doutrina do dízimo da oferta, porque ela já existia. A doutrina de Malaquias 3:10 já existia. Ele está regulamentando para um povo que saiu da Babilônia cativo e vem com um monte de costume e até casado com as outras mulheres que, não sei se foi Esdras, que teve que tirar aquele povo, teve que descontaminar o povo dos outros povos. Então, se isso aqui, Malaquias 3:10, for aplicado dentro da igreja, isso é uma heresia. Porque estaremos dizendo que o dízimo de Malaquias 3:10 é as ofertas que pela fé, né, salva as pessoas. E Jesus já foi o Cordeiro, João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A oferta que eu, gentil, gentil, estava fora dessas leis. Eu nem essas leis tinha, porque eu nem era judeu, eu nem era israelita. Eu estava fora da aliança de Deus. Pior do que eles. Eles ainda tinham esperança. Jesus fala para a mulher samaritana, né? Porque a verdade, a salvação vem dos judeus, né? E não aqui em Samaria, onde, né, Jeroboão colocou os bezerros de ouro para Israel não ir mais na casa do Senhor para adorar, mas ficavam adorando em Samaria, né? Ficava ali em Samaria adorando o bezerro de ouro, e a mulher samaritana perguntou: nós adoramos o Senhor aqui. Aí Jesus fala: mulher, é chegada a hora e o tempo que nem aqui nem em Jerusalém, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, certo? Porque Paulo diz, Romanos 6, né? Nós morremos com Cristo. Nós os gentios, sem lei, fomos condenados sem lei, mas por amor a nós, e por ele ter prometido a Abraão que o descendente dele seria a bênção para todas as nações, e ter dito para os seus profetas que nós, através de Davi, nos seus salmos, que os gentios esperarão e buscarão a salvação do Senhor, nós ouvimos a sua voz e somos seus filhos, somos predestinados e determinados para a salvação. Nós ouvimos a voz dos nossos pastores e corremos para eles, porque estávamos sem lei, sem nada no mundo. Entrega todo tipo de vaidade e pecado no reino das trevas. Então o Senhor vem e nos resgata. Então eu não dispensei a voz do meu Senhor. Quando ele falou, e eu vi o meu pecado, e ele me deu a mão e me tirou de dentro do lamaçal do pecado das trevas, sendo filho do diabo, e ele trouxe a oportunidade para mim, eu corri para os pés do Senhor Jesus e me lancei diante dele, e ele me salvou. Então, eu nem podia levar, eu nem tinha como levar a oferta, porque eu não era israelita, eu não estava na terra de Jerusalém, não era lá. E mesmo o israelita, todos foram colocados, Paulo fala, né? Romanos 3, todos foram colocados debaixo do pecado, para que Deus trouxesse a sua graça sobre todos, que não há mais diferença entre gregos, judeus, gregos, romanos, gentil, todos estão debaixo agora, né? Deus suportou todos debaixo do pecado para manifestar a sua salvação. Então, Jesus veio como cordeiro e morreu por todos nós, e todos aqueles que creem em Cristo Jesus é salvo, como diz Paulo, Romanos 3, 9 e 10. Se no teu coração creres em Jesus, será salvo, né? Então, eu creio que Malaquias 3:10 não é para a igreja e não pode ser colocado dentro da igreja. Existe outra doutrina, outras coisas relacionadas ao amor que deve servir como base de doutrina para nós, que está lá em Atos 2, acho que é Atos 4, quando vai falar que os irmãos
vendia suas propriedades e colocava aos pés dos apóstolos, e assim repartia a todos, né? E também Jesus diz, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Porque Paulo diz, todo aquele que ama o seu irmão e cumpre a lei do amor, ele já cumpre a lei da oferta. É isso mesmo. Na lei do amor, que é colocada em nosso coração, por amor ao próximo, como Cristo nos amou, porque aquele que ama não condena, não deixa passar fome, não deixa passar necessidade. A casa onde os irmãos se reúnem, que hoje é a igreja, não é templo e nem é tabernáculo, onde nós nos reunimos, ele age com justiça, ele não deixa somente para que um irmão ou outro irmão oferta voluntária, tá? Porque isso tem sim, oferta voluntária para as necessidades, pagar o pastor, pagar água, pagar a luz, pagar um missionário, ajudar um missionário que vai fazer uma missão, ajudar um irmão que está passando por necessidade. Tudo isso são doutrinas legítimas, sim, na casa, lá onde se reúnem os irmãos. Tá? E aí a justiça, a igualdade, a equidade entre todos. Por quê? Porque a lei do amor colocada em nosso coração faz com que nós cumprimos todas essas ordenanças sem estarmos debaixo dela, sem ter que ficar seguindo esse tipo de lei, porque essa lei foi tirada. Porque Paulo diz que a lei é boa, perfeita e santa, mas o pecado tomou o uso da lei, que é santa e perfeita, e é espiritual, e ela só pode ser obedecida espiritualmente. Por isso que o povo de Israel caiu e pecou, e foi todos findados debaixo do pecado. Então, por ela ser boa, perfeita e espiritual, e não leva ninguém ao pecado, mas o pecado em nós tomou a oportunidade da lei que regulamentava o que é correto e nos fez abundar em todo tipo de pecado e perversidade, e nós morremos. Porque a lei diz, maldito todo aquele que não obedecer, nem que seja uma vírgula da lei. A lei é ruim? Não. Paulo diz, a lei não é ruim. A lei é boa e perfeita e agradável. Davi vai falar sobre isso. Né? Que a lei é boa, ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho. Mas por eu não ter sido nascido de novo e não ser servo de Deus, os gentios que já estavam fora, e aquele Israel que não obedecia por amor, pela fé, que não eram filhos de Deus, a lei os condenou. E o pecado, tomando a oportunidade, acusou eles de serem transgressores. Então Deus foi justo em aplicar a sua lei, que é boa, perfeita e santa, e eles morreram, e hoje também a gente pode morrer. Tá? Não por causa da lei, mas porque não crê em Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei no nosso lugar e coloca o seu amor em nosso coração para que a gente cumpra toda a lei de Deus aqui, na terra. Então, equidade, justiça. Nós, os que estamos dentro da igreja, não porque estamos debaixo da lei, do império da lei, do dízimo, da oferta, né, que são duas coisas diferentes. De dízimo é uma coisa e a oferta é outra coisa. E dentro da oferta também tem diferentes ofertas, tá? Que havia local para levar e rituais diferentes, tá? E era colocada em proporções diferentes também, tá? Então é toda uma lei, tudo uma norma que existia que tem que ser estudada. Eu não posso pôr aqui, já está demorado meu vídeo, 54 minutos. Tá? Então, nós, hoje, dentro da igreja, nós temos o compromisso e o dever com o cuidado dos irmãos, o qual ministra a palavra e está trabalhando pelo reino. Então, nós temos um compromisso com eles. Tá? Não o dízimo dos 10%. Tá? Os 10%, né, que nem diz o pastor lá de Lambari Davi, a gente toma os 10% como um padrão mínimo. Né? A gente usa a lei de Deus como um padrão mínimo daquilo que nós devemos ajudar, ofertar para manutenção de prédio, pagar água, pagar luz, né, pagar faxineira, comprar banco, fazer manutenção, tudo mais dentro da igreja. É o mínimo, é o 10. Porque, na realidade, quando você morre com Cristo e você ressuscita com Ele,
Você não é mais servo do mundo, você não está mais debaixo da lei, você não tem mais compromisso com o templo e o tabernáculo, mas você tem compromisso com Cristo, com o seu povo. E por ter compromisso com Cristo, com o seu povo, como os irmãos lá em Atos, né, provia tudo aquilo que era necessário para todos os irmãos, né, e a manutenção, nós também temos a mesma obrigação. Não é porque estamos livres da obrigação, da lei, da letra do dízimo e oferta, é que não temos a obrigação sim, e é nosso dever, porque aquele que ama verdadeiramente não vai ser injusto em permitir que outros cuidem no seu lugar. Então isso não é o amor de Deus que está na pessoa, porque o amor de Deus não vai fazer com que ele seja, né, transgressor, não vai fazer com que ele, né, seja, não vai deixar com que ele seja um irmão avarento, né? Avareza, tem muitos irmãos dentro da igreja que é avarento, porque já que eu não sou obrigado, eu não vou ofertar. E por outro lado, tem irmãos também, né, que quando vai ministrar a palavra lá, lê Malaquias 3:10 e fala que o povo está roubando ali. Isso é uma completa heresia. Todos os reformados entendem que Malaquias 3:10, né, não é doutrina de dízimo. A doutrina de dízimo é Deuteronômio, né, e ofertas é lá em Levítico. Né? Não é... Então, como eu vejo muito, é porque tem gente que vai na igreja, vai ministrar a palavra, né, ou vai fazer liturgia, abre a boca, né, e fala, porque vocês têm roubado a Deus, por isso que vocês não têm prosperidade. Não, de jeito nenhum. Ninguém pode roubar Deus. Porque aquilo que a gente podia ofertar, os gentios nem podiam. Quem ofertou foi o quê? O povo judeu. O que de melhor o povo judeu pôde ofertar a Deus? Foi a promessa feita a Abraão de que um descendente nasceria da descendência dele, que foi Cristo Jesus. De todos os dízimos, de todas as ofertas que todo aquele povo ofereceu, era todos baseado na fé, como um cheque sendo assinado para ser descontado em Cristo Jesus no futuro. É por isso que tinha que ser perfeito. Não podia ser com mancha, com mácula, o mal. Por isso que Deus vai falar, leva o seu governador para ver se ele vai aceitar de você essa oferta. Leva o animal manco, o coxo, o doente, o dilacerado no campo. Leve lá para ver se ele vai aceitar. Em favor de vocês, aqui é em favor de vocês, nem em favor de Deus. Deus não come carne, Deus não bebe, Deus não usa dinheiro, nada disso. É em favor das pessoas. Então, por isso que a oferta dentro da igreja é em favor das pessoas. Não é em favor de entidade. Não é para ninguém ficar rico, não é para ninguém comprar TV, comprar rádio. Não é para nada disso. É em favor das pessoas, em favor do local, da reunião ali, tudo bem. Do órfão, da viúva, do necessitado, do irmão que está passando por necessidade, dentro da igreja. É para isso. É para as pessoas. Só que como é uma oferta agradável a Deus, é o melhor e não o pior. Não é o que lhe sobra. É que nem o da viúva. A oferta não tem quantidade. Deus não vai quantificar a sua oferta pela quantidade que você dá. Porque a viúva lá no lá não dava oferta, ela deu aquilo que era para a sua comida, para o seu alimento. Então, o seu coração ali dado com alegria. Porque diz assim, o dízimo será levado e comido com alegria. É com alegria. É com sentimento de regozijo, com festa, de agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu, pela vida, por tudo. O israelita, pelo campo, pela terra que era de Deus. Aquela terra era de Deus. E Deus dava o melhor da terra para eles. De volta, quando eles faziam o dízimo e oferta com alegria. Então tem que ser dado com alegria também. Então, se for aplicar dízimo e oferta dentro da igreja, uma doutrina do Velho Testamento, sinto muito, meu irmão, isso aí não existe. Ele simplesmente não existe. Porque seria dizer que você está levando a oferta pela fé, né, que representava a morte de Cristo na cruz. Então, Cristo já morreu. Nós fomos colocados com Ele lá. Tá? Então, se você concorda comigo, deixa um comentário. Se você discorda também, deixa um comentário. Se você assistiu pelo YouTube, deixa seu joinha, seu like, faça um comentário.
você assistiu pelo Face, deixa seu joinha, faça um comentário. Se você não concorda comigo, se você tem outros textos que expliquem, que você acha que dá respaldo ao que você pensa, coloque aí, tá bom? Isso aqui eu estou falando de mim, tá? Isso aqui não estou falando com base doutrinária de igreja nenhuma, tá bom? Não é a igreja que eu vou, não é a igreja que eu já fui, tá? Isso aqui, eu busquei esse entendimento aqui para a gente ler nessas duas versões, né? E o que eu chamo a atenção é que essa versão NVT, né? NVT, é uma versão que traz a compreensão melhor para nós nos dias de hoje, tá? E que você possa ler aí, você que já é servo do Senhor, você que já está debaixo da graça da salvação, compre uma Bíblia NVT ou baixe essa versão. A minha imagem aqui está... Vou puxar um pouco para cá. Ó. Entra aí e pesquise. Ó, versão. Deixa eu puxar um pouco mais. Vocês possam olhar. Ó. E o versão. Baixa essa... no seu celular tem aplicativo. Vai lá na Play Store e escreve YouVersion, baixa ela e vai em Bíblia embaixo e ali e depois de abrir a Bíblia do lado direito em cima que nem aqui, ó, vai ter ARA, vai estar lá ARA ou vai estar escrito NVT ou NHTL. Você vai lá, clica em cima e você vai mudar a versão. É que nem aqui, ó. Você vai lá no seu smartphone e muda, e escolhe a versão. Aí você escolhe a versão NVT, que aqui está na Almeida. Ó, gente, eu falei errado lá no início, tá? É Almeida, né? Que é a tradução de Almeida, né? Foi uma pessoa, João Ferreira de Almeida. Revista atualizada, tá? E essa versão aqui é a NVT, né? NVT, nova versão transformada. É uma versão muito boa. Tá bom? Então, baixa no seu celular e faça ela. E, além disso, quando você estiver lá no seu celular, lá em cima, ó, olha, tem esse botão aqui que é de áudio. Você clica, ó, e ele lê, e ele ouve. Eu acho que... Eu não vou pôr aqui para falar, porque eu acho que não vai sair aí para vocês, tá? O áudio, tá? Mas ele lê. Tá? Capítulo 3. Vocês estão ouvindo? Vejam, envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo, o mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam. Tá vendo? Isso aí é a leitura. Então, você escolhe a versão. Nem todas as versões têm leitura, tá? E na versão ARA, você pode colocar numa versão que é com fundo e ela tem uma dinâmica. É muito gostoso ouvir, tá? Porque na versão ARA tem dois tipos de leitura no celular. Você pode ter dois narradores e uma das narrações, ela tem música de fundo e ela tem, e é como se fosse alguém, uma telenovela. É a própria Bíblia, mas é feito de uma forma dramatizada, tá? Então é isso, é dramatizado, né? Você não fica só aquele texto maçante lendo, tá? Uma dramatização, fundo, tudo mais, vozes diferentes, quando a fala de pessoas diferentes, tá? Então é muito bacana. Então recomendo a vocês, tá? Que baixem aí YouVersion no seu celular e comece. Você está trabalhando, o seu trabalho não é barulhento, você põe o celular e deixa ele lendo sozinho. Você, senhora de casa, você que não sabe ler, ou você que não gosta de ler, não quer perder tempo lendo, não quer ganhar tempo lendo, lógico, mas aí você baixa essa versão, põe no seu celular e começa a ler. Tá? Então, só peço a você que deixe seu comentário, compartilhe, se ainda não é inscrito no meu canal, caso eu poste esse vídeo no meu canal, tá? Então se inscreva aí no meu canal, em qualquer canal que eu postar, você se inscreva, né? E vá no sininho e marque em todos. Então você entra, se inscreva no meu canal e marque o sininho em todos para quando eu postar vídeo você poder receber os meus vídeos aí na sua casa. Tá? Então, muito obrigado por você que ficou aí até agora, tá bom? Deus te abençoe, você e sua família. Espero que você tenha entendido. Não quero trazer discussão sobre esse assunto nem nada. Aqui é uma leitura dinâmica. Caso você pense o contrário, faça. Né? Abre aí um canal no YouTube ou Facebook, abre aí, pegue o seu celular e faça a sua explicação
e põe aí, porque a palavra de Deus, ela está aí para todos, aberta para todos, tá bom? Então, Deus abençoe, tá bom? Vocês, e Deus abençoe a nossa nação, o nosso país, que a graça de Deus se estenda a todo o nosso país e a todo mundo. E que o reino de Deus venha e seja estabelecido aqui na terra. E que Jesus, de Yahushua HaMashiach, né, o filho da promessa, o descendente da mulher, venha reinar, estabelecer o seu reino aqui na terra e trazer equidade e justiça sobre essa terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.